Hoje nós estamos no Salmo 45, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 45. Vamos ler o Salmo 45, meditar nessa noite. É um salmo muito bonito. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei, debaixo dos teus pés caem nações. O teu reino, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as suas vestes exalam aroma de mirra, aloés e acácia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegra. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O reino foi cativado pela sua beleza, honre-o, pois ele é o seu Senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro, em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à tua presença. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais, por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo o sempre. Santo Deus, eterno Pai, como é bom podermos ler tua palavra, como é bom podermos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor com os cânticos, com hinos, com salmos. Como é bom podermos ter comunhão com o teu povo, nos encontrarmos aqui mais uma vez, abrirmos a tua casa, ó Pai, e aqui levarmos nossas orações, nossas súplicas ao Senhor. Como é bom, Pai querido, podermos nesta noite ouvir a tua palavra e agora, ó Pai, que os nossos corações estejam abertos e sensíveis a compreender a tua vontade. Ajuda-nos a entender e ajuda-nos a viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vejo assim, que muitos crentes ainda não entenderam a alegria de conhecer a Deus, a alegria de conhecer o Senhor. O Salmo 45 fala de um homem que conheceu profundamente a Deus. E porque ele conheceu profundamente a Deus, esse verso primeiro, eu fico emocionado só de ler, porque ele diz assim: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei, seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Olha que composição mais linda, que composição maravilhosa. Este é um salmo que é recitado no dia do casamento lá em Israel. Este é um salmo que remonta
a promessa de Deus, que remonta o coração apaixonado, o coração que tem um impulso além do normal e do rotineiro. E assim deveria ser os nossos corações todos os dias, por conhecermos a Deus. O nosso coração deveria se encher desse desejo de produzir coisas boas, de produzir coisas que elevem a alma, porque nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o Senhor, e conhecemos a Deus, o que é o ser mais poderoso de todo o universo. Podemos conhecê-lo, podemos entrar na presença dEle, e podemos perceber que Ele nos ama com um amor incondicional. Ele não quer nos destruir, Ele não quer destruir as nossas vidas pelos nossos erros, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Ele não quer fazer isso. Por isso, nós que aceitamos a Cristo Jesus, conhecemos a palavra dele, deveríamos ter um coração com esse desejo de louvar a Deus, esse desejo de adorar ao Senhor, o nosso Deus. Esse deveria ser o maior impulso para as nossas vidas. É isso que o salmista está dizendo, que ele está escolhendo as palavras que ele vai dizer. Ele está escolhendo as palavras que ele quer registrar. Eu já tive a experiência de escrever, e não é fácil escrever. É muito difícil escrever, porque você escreve, depois que você escreve, você lê. Aí você lê e você fala assim, nossa, está tudo errado. E você então pega aquela folha e joga fora. Aí você pega e escreve de novo. E eu sou da moda antiga, que eu gosto de escrever escrevendo mesmo, não é no computador. Mas no computador, então, fica pior quando eu vou escrever no computador. Porque eu escrevo no computador, daí eu olho, aí eu apago tudo. E escrevo e tento encontrar as boas palavras, tento encontrar as boas rimas, tento encontrar a palavra que vai se encaixar no meu sentimento, naquilo que eu quero expressar. É isso que o Salmo 45 está dizendo. Ele encontrou Deus, ele conheceu o Senhor, e porque ele conheceu o Senhor, ele está envolto de sentimentos, de desejos, de alegrar a Deus. Queridos, nós deveríamos olhar para Deus todos os dias e entendermos a grandiosidade do nosso Deus, o amor incondicional que Ele tem para nós. É isso que Ele fala no verso 2. És dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. De quem ele está falando aqui? Quem é o homem perfeito? Quem é o homem perfeito? Não sou eu, não é o Marcelo, não é o meu sogro. É Jesus. Ele é o homem perfeito. Ele é o mais notável. E ele é prova desse amor de Deus. Ele é prova dessa graça de Deus que veio sobre o mundo, que veio sobre nossas vidas. Eu, pensando nessa passagem, e me lembrando daquela passagem que a mulher foi pega em adultério, e os homens vêm com ela, empurrando ela, porque ela merecia então ser apedrejada, segundo a lei. E o Senhor Jesus está ali assentado, mexendo na areia, e aqueles homens falam, e agora? O que nós vamos fazer? Pela lei, o que ela merece? O que o Senhor vai fazer? O Senhor Jesus fica ali sentado, ele olha para aqueles homens e solta uma palavra assim: se quem não tem um erro, que atire então a primeira pedra.
Aqueles homens então ficam sem resposta, não dão conta de responder, vão soltando suas pedras. Passa um pouquinho, o Senhor Jesus olha para aquela mulher e pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? E ela: foram todos embora. E Jesus fala: então, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. E Jesus é o homem perfeito. E Jesus era aquele que poderia condená-la. Você pecou e você merece a morte. Mas Jesus fala: eu não te condeno. Mas agora, vai viver a sua vida e não peques mais. Conhecer a Deus é conhecer a graça, a misericórdia, a bondade dEle. Ele é notável por isso. Ele tem, no verso 3, ele fala justamente, ele tem todo o poder sobre ele, para executar o poder de Deus sobre nós. Mas ele escolhe não executar o poder de Deus. Ele escolhe não executar a justiça de Deus. Ele não quis executar a justiça de Deus, mas ao contrário, ele se fez a justiça, ele morreu na cruz por nosso lugar. Ele se fez. E aquilo que todos consideravam então que na cruz do Calvário era a derrota, não era. Era a vitória. Pela morte dele, fomos perdoados. Pela morte dele, fomos salvos. Pela morte dele. Olha o verso 4. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela tua justiça, que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Você pode ler esse texto, e se você olhar assim, você pode pensar assim: não, ele está vindo com um grande exército, ele está vindo com um poder bélico, mas não, a vitória de Cristo foi que ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A vitória dele é uma vitória que nos mostra claramente a bondade, a graça, a misericórdia de Deus sobre nós. Ah, queridos irmãos, os nossos sentimentos precisam ser traduzidos nesse desejo e nessa compreensão da graça dele, da bondade dele, do perdão dele sobre nós. Ele poderia nos condenar, mas ele não nos condenou. Ele tinha todo o poder para nos condenar, mas ele não o fez. Ao contrário, ele cavalgou com todo o poder vitoriosamente pela cruz do Calvário. O verso 5, então, nós vemos então que as tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei, debaixo dos teus pés caem nações. Olha a proteção do Deus Altíssimo. Olha a proteção de Cristo sobre nós. Olha a proteção de Deus sobre você, sobre a sua família. Quantos inimigos Cristo e Deus já não derrotou? Quantos? Quantos? Nós passamos pela pandemia. Nós passamos pela pandemia. Passamos porque Deus assim nos guardou. Deus assim nos protegeu. O nosso coração deveria descansar sempre em Deus, porque Ele cuida de nós. O nosso coração não deveria titubear em nenhum momento, porque Deus cuida de nós. A gente não deveria duvidar nenhum instante. A flecha do Senhor é certeira, amém? A flecha do Senhor é poderosa. Ele derrotou o diabo e as hostes. Ele derrotou Satanás. Não há outro poder mais poderoso neste mundo, nesta existência, maior do que o poder de Deus em nos guardar. As flechas dele são certeiras.
certeiras. Oh, aleluia, Senhor. O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Olha a confiança que o salmista está dizendo para mim e para você. Ele será para todos sempre. E aqui ele nos adverte então: amas a justiça e odeias a iniquidade. Então você olha para Deus, você conhece Deus, entende da graça dEle, compreende da proteção dEle, compreende de tudo que Ele tem feito por você. O que você faz? Vive no pecado? Vive se chafurdando no pecado? Vive se entregando ao pecado? Vive na murmuração? Vive na reclamação? Vive na falta de fé? Vive perdendo a confiança no Senhor? Não, não faça isso. Deus odeia a iniquidade. Não faça isso. Faça o contrário. Gente, daqui para frente esse salmo fica mais lindo ainda. Daqui para frente esse salmo começa a falar aqui para nós. Escolheu-te dentre os teus companheiros, ungiu-te com o óleo da alegria. Todas as suas vestes exalam aroma da mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegra. Filhas de reis. Ele está falando da preparação que Deus está fazendo para mim e para você. É o grande dia do casamento. É o grande dia do casamento. É a volta de Cristo. É o encontro triunfal de Cristo com a noiva dele. E quem é a noiva? A noiva de Cristo somos nós. Aleluia. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E aí ele começa a dizer isso. Então você se purifica, porque você conhece essa graça, conhece esse amor, conhece essa bondade, conhece essa misericórdia do Senhor. Então agora se prepara. Se prepara. Fazer um casamento é um negócio difícil demais, complicado demais, dá trabalho demais. Eu falei para a Soraya, só um, viu, Soraya? Só um, eu vou conhecer agora até o final, porque eu prefiro fazer 20 cultos do que preparar uma cerimônia de casamento, que quando a gente está para fazer a nossa, né, Marcelo? É diferente, né? A gente fica nervoso, a gente fica mais nervoso, a gente fica mais preocupado, parece que as coisas não vão sair, não vai dar certo e tal. Mas agora, para esse casamento, Cristo está fazendo todos os preparativos para mim e para você, nesse grande encontro que haverá quando Cristo voltar para nos encontrar e nos levar para o palácio celestial, a sua habitação eterna e para todo sempre. Amém? Nosso coração, então, deveria ser assim. Você dormiu na noite que aconteceu o seu casamento, Marcelo? Eu dormi muito pouco. A gente deveria ter essa mesma expectativa, gente. Esse Salmo 45 é maravilhoso. É um salmo lindo, precioso. É o dia do encontro, é o dia especial, é um dia em que tudo está sendo preparado, vai acontecer perfeitamente. A noiva vai estar preparada, amém, irmãos? Eu e você vamos estar preparados. Nós vamos estar preparados como? Aqui ele fala, enfeitada do ouro puro de Ofir. Olha que coisa maravilhosa. Então esquece agora o seu passado, a parentela passada. Esquece isso, porque agora o que está vindo para frente é melhor. Amém, irmãos? O que está vindo para nós é melhor. Creia nisso, saia com essa palavra hoje no seu coração. O que está sendo preparado para nós é muito melhor do que nós já vivemos, irmãos. Muito melhor.
muito melhor em todos os sentidos. Será plenitude de alegria, plenitude de vida, plenitude de intensidade, plenitude de sabedoria, plenitude. Olha esse salmo, olha a riqueza dos detalhes que ele está dizendo. Virão presentes, os aposentos estarão preparados, as vestes estarão de enfeites de ouro, o cortejo está sendo preparado com roupas que foram bordadas para o grande rei, para o grande encontro. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei os teus filhos. Olha que bênção, olha a promessa. Não queira menos do que isso para os seus filhos, para a sua vida. Não queira menos do que isso. Não sejamos porta-vozes da calamidade. Não sejamos porta-vozes da desilusão. Não sejamos porta-vozes da incredulidade. Não é para isso que somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus para dizer que está vindo algo muito melhor, que é Cristo Jesus, e Ele está vindo para recolher a sua igreja, para o grande casamento triunfal da sua igreja, e a igreja dele, a noiva dele somos nós, eu e você que fomos lavados no sangue do Cordeiro, eu e você que entendemos que nós não merecíamos, mas foi a graça, foi a bondade dele, foi o amor dele, foi a misericórdia dele. Ele está dizendo para nós: os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais por toda a terra, os farás príncipes. Não é nada menos do que isso, querido irmão. Para de ser porta-voz de incredulidade, porta-voz de reclamações, de coisas ruins, e seja porta-voz de Deus. De Deus. Pega os seus filhos aí agora e fala: vocês serão os príncipes do Senhor. Vocês serão vitoriosos, vocês prosperarão muito mais do que nós. Perpetuarei, e ele deixa o salmo encerrando para mim e para você, que a gente precisa ser os porta-vozes da esperança. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo o sempre. Aleluia. Não termina mal a minha vida, nem a sua, amém? Não termina na desgraça, não, termina na vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Será uma linda festa, será um lindo encontro, será um dia inesquecível para aqueles que colocam as suas vidas em Cristo Jesus e o têm como o seu cavaleiro, o cavaleiro da justiça, da bondade, da misericórdia, da salvação para as nossas vidas. O Salmo 45 deve nos inspirar a procurarmos o que há de melhor em nós para oferecermos a Deus, porque Ele tem derramado graça, bondade, misericórdia e o amor incondicional dele sobre nossas vidas. Ele tem nos guardado. Ele tem nos guardado. E Ele está preparando o grande encontro. Seja o porta-voz da esperança, seja o porta-voz de Cristo Jesus em todos os dias da sua vida. Que ao abrir os teus olhos, você se lembre disso. Ele está vindo. O lindo cavaleiro está vindo. O leão da tribo de Judá está vindo. O Rei dos Reis está vindo. Feche os teus olhos. Coloca a sua vida agora nas mãos dele. Jesus Cristo. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo Salmo 45, por esta palavra desta noite. Eu quero te louvar, eu quero te
exaltar, Santo Deus. Ó Pai querido, eu queria ter as palavras mais belas para poder falar nessa noite. Eu queria ter a força da voz para dizer isso para todas as pessoas, ó Pai. Para entender, para que todos entendam que o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor quem está adiante de nós, o Senhor que está nos amando de uma maneira tão maravilhosa, tão grandiosa, ó Pai querido. Dá-nos nesta noite, ó Deus, essa força, essa coragem, essa bravura, ó Pai querido. Dá-nos, ó Deus, esses sentimentos, ó Deus, essa ardente expectativa, esse ardente desejo, esse ardente louvor ao Senhor. Pai querido, que o Teu Santo Espírito produza em nós essa ardente expectativa do grande encontro com Cristo Jesus. Que nesta noite, Pai querido, o Senhor, ó Deus, tire a incredulidade de nossas vidas, tire a falta de fé de nossas vidas, e que possamos, ó Deus, de fato, nesta noite, abrir mão de toda iniquidade, de todo o mal, para estarmos sempre preparados com a melhor roupa, o melhor de nós, para esse encontro com Cristo. Abençoa a Tua igreja, Senhor Jesus. Abençoa as famílias aqui, cada família aqui representada, Senhor. Abençoa essas famílias. Pai, eu quero orar por essas crianças que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Eu quero abençoá-los, ó Pai querido, com a palavra que o Senhor nos deu. Que eles, ó Deus, serão príncipes, vencedores, ó Pai querido. Que o Senhor ilumine essas crianças, ó Pai, os guarde a cada dia, a cada momento em suas vidas, ó Pai querido. Ó Deus, que noite memorável, que noite maravilhosa, ó Pai. Vê o Samuelzinho correndo aqui, te louvando, ó Pai. Ó Deus, eu quero, ó Deus, agradecer ao Senhor, ó Pai. Eu quero te louvar, ó Santo Deus, porque verdadeiramente Tu estás aqui. Verdadeiramente o Senhor está sobre nós, ó Pai querido. E que, ó Deus, o nosso coração se encha da alegria do Senhor, se encha da força do Senhor e da esperança desse grande encontro, Pai querido. É assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém.